Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista. Vamos falar sobre educação. Vamos conversar com os administradores Miguel Marum, que é vice-presidente de Educação, Estudos e Pesquisas do CRA-RJ, e com o administrador Vladimir Gonçalves, que é coordenador do curso de Administração na área de Recursos Humanos. Seja bem-vindo, Vladimir. Obrigado. Marum, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Vladimir, no Brasil há muito mais empresas do que administradores registrados de fato. Como o estudante hoje de administração ele pode fazer para conquistar esse mercado que existe? Olha, o estudante, né, ele precisa cada vez mais se qualificar. Né? Antigamente a gente tinha um mercado que aceitava muito bem o graduado, né, o bacharel em determinadas áreas. Hoje o mercado ele quer mais. Né? Diante da crise que nós vivenciamos, as empresas passaram a ficar mais seletivas. Né? Os processos de recrutamento e seleção eles estão se alongando. Por quê? Porque você tem muito mais profissional disponível no mercado. Isso faz com que o profissional busque uma qualificação. Então, qual é a preocupação hoje do estudante de administração? Ele tem que estar preocupado não só em se graduar, mas ele também tem que estar preocupado em qual é a especialização que ele vai conseguir e qual é o idioma que ele vai cursar. Buscar experiências a partir dessa vivência, experiência de mercado, experiência no exterior, para que ele conquiste, então, uma melhor qualificação e se torne mais apto e mais visto aí nessa vitrine que é o mercado de trabalho. Porque ele tem que se colocar como uma mão de obra qualificada para que ele, então, seja o diferencial no processo de seleção, né? Já que a gente tem hoje uma mão de obra cada vez mais disponível no mercado, fruto desse desaquecimento econômico que nós vivenciamos. Miguel Marum, nesse contexto de aperfeiçoar a profissão e se tornar realmente desejável pelo mercado, como o CRA-RJ auxilia o estudante de administração na busca por competências? O aluno, ao entrar na faculdade de administração, desde o primeiro período, ele já pode se registrar no conselho como estudante, faz pelo autoatendimento, então é rápido, não precisa vir ao conselho, recebe a carteira em casa pelo correio, tem validade de 2 anos, depois ele renova, e com isso ele tem várias atividades que vão lhe ajudar. Uma delas é cursar a Universidade Corporativa Gilda Nunes, que tem hoje 350 cursos online, onde ele tem que fazer prova para que ele possa ter o certificado, né? Então dá a ele uma condição de qualificação boa. Participar de uma série de eventos, que ele vai ser convidado, vai ter as informações, e principalmente vai fazer com que ele interaja mais com a sua profissão. Então, quando você escolhe uma profissão, você tem que abraçar ela. Então, paralelo ao que o Vladimir colocou, ele já tem que ter em mente essa visão de se preocupar em fortalecer cada vez mais a profissão. Vladimir, o Miguel citou aí, quando você escolhe uma profissão, você realmente tem que abraçá-la, amar aquilo que você faz. Mas o que leva, geralmente, as pessoas a escolherem fazer administração entre tantas outras opções? Olha, a carreira de administrador, né, era uma carreira bastante geral, né, bastante ampla. Isso dá a possibilidade para o profissional ele atuar em diversas áreas, né, em diversas frentes. Quando a gente fala da atuação do administrador, a gente está falando na área de recursos humanos, a gente está falando da área logística, da área financeira, né, a gente está falando de diversas possibilidades que este profissional, ele na faculdade, ele vai se profissionalizar, ele vai buscar esses conhecimentos para aplicar. Né? E buscando o que o Marum falava, a ideia, a iniciativa, né, desse estreitamento do CRA com a academia, ela se coloca como um divisor de águas hoje, né, para o nosso mercado e para o nosso aluno. Porque ele tem essa possibilidade de aprofundar um determinado tema, um determinado assunto, que na sala de aula ele viu, né, através de um professor que instigou essa curiosidade nele, e através desses cursos ele pode aprofundar aquele conhecimento. Né? Porque, de novo, na graduação a gente tem um profissional amplo, né? E ele não vai se aprofundar em determinados conhecimentos. Mas ele pode buscar aquilo ali na sua qualificação, quer seja na especialização ou quer seja num curso de aperfeiçoamento, para que ele então consiga se qualificar e se colocar melhor, né, nesse mercado de trabalho. Então, o que o administrador hoje tem de possibilidade, de amplitude de trabalho, é que talvez mova o aluno, né, a querer ingressar nessa profissão, né, que se coloca como uma quantidade vasta de oportunidades.
Você iniciou até falando que a gente tem mais empresas do que administradores. Isso é uma visão entendida pelo aluno, né? Porque ele vê que ele tem um mar de possibilidades para atuar hoje no mercado. Então, quanto mais ele tiver preparado e mais qualificado, ele vai poder abraçar essas oportunidades. Marum, falando em atuação, a gente olhando para o campo da administração, nós temos o graduado, tem o tecnólogo e tem o técnico de nível médio. Há uma briga para a ocupação de mercados ou cada um ocupa áreas distintas no mercado? São mercados totalmente distintos, né? O técnico, como tem enfermagem, tem algumas atividades de engenharia, né? Trabalha no nível mais operacional. O tecnólogo, ele é uma graduação de curta duração específica em uma determinada área de conhecimento. E a graduação de administração te dá uma visão muito mais ampla, né? Quer dizer, então, quem fala que existe conflito de interesse está falando besteira. Na verdade, são áreas completamente diferentes. Vladimir, quais as maiores dificuldades que o estudante de administração enfrenta durante a sua formação e até mesmo para entrar no mercado de trabalho? Olha, eu diria que as maiores dificuldades que ele encontra é com ele mesmo, né? Por quê? Ele se coloca nos obstáculos, né? Na realidade, a preocupação do docente, do professor, da instituição de ensino é formar cada vez melhor esse profissional. E o aluno, ele muitas vezes, ele encontra obstáculos, né, que ele se coloca diante daquilo e acha que são intransponíveis. Então, muitas vezes, o que precisa é aquela disciplina, aquela dedicação para que ele então consiga vencer esse obstáculo, né? Quando o profissional, e aí independente de ser o administrador, né, mas qualquer outro profissional, quando ele enxerga que existe um obstáculo, algo a ser superado, né, o que ele precisa é encontrar quais são as saídas, quais são as soluções que nós podemos implementar para que então você vença essas barreiras, né? A todo momento a gente procura orientar o aluno, a gente faz sempre um paralelo entre o planejamento estratégico da empresa e o planejamento estratégico pessoal dele. Para quê? Para que ele possa focar o objetivo, né? Quando ele foca no objetivo, faz uma análise do ambiente do qual ele está situado, ele consegue traçar qual é a estratégia dele para atingir aquele resultado. Só que ele tem que medir. Então, para medir o resultado, ele vai conseguir um feedback apropriado para saber se ele consegue avançar ou se ele tem que replanejar. Então, talvez essa é a dificuldade do profissional. É entender o que é o obstáculo e como vencê-lo, né? Mas isso é muito pessoal, muito próprio, né? Então, eu acho que talvez esse seja o maior problema hoje do alunado. O senhor falou sobre essa questão de disciplina, de compromisso. E hoje nós temos a educação à distância, que é uma realidade que cresce cada vez mais. Uhum. Quais os principais requisitos para que a pessoa que faz essa educação à distância se dê de fato bem como aprendiz? Você colocou um ponto muito importante. A educação à distância hoje é uma realidade que veio para ficar e a gente não tem como retornar, né? Não tem como voltar atrás com essa realidade. Tanto que o mercado corporativo hoje trabalha muito com essa solução de treinar os seus profissionais via educação à distância, né? Porque você imagina uma empresa territorial, né, com vasta amplitude aí de seus profissionais, trazer todo mundo para uma central para trabalhar um treinamento específico sobre um determinado produto. Então é impensável isso hoje em dia, né? Em termos de custo, em termos de viabilização, tempo, logística, como a gente sabe. Então a educação à distância consegue fazer com que isso transite muito bem entre as pessoas e a gente consiga treinar essas pessoas em qualquer lugar onde elas estejam, né? Mas só que para isso a educação à distância, ela precisa trabalhar com um pilar importante, né, que é a disciplina, o comprometimento desse profissional. Se a gente analisar que o aluno da educação à distância, ele se coloca mais comprometido, ele tem um planejamento muito bem traçado, né, porque ele não vai à universidade, né, mas ele está em casa e precisa dar conta daquela rotina de estudo. Se ele trabalha com uma dedicação, com uma disciplina, com um compromisso com ele mesmo, ele consegue transpor essa barreira, essa dificuldade que é estar sozinho. Porque a gente tem inúmeras distrações, né? A gente está estudando, está lendo uma apostila, vendo um vídeo, e o YouTube está ali do lado sinalizando algum outro vídeo, a rede social que está piscando ali, te chamando para alguma coisa, o WhatsApp que tem alguém te chamando nas mensagens, que hoje é uma realidade, né? Então são várias distrações, mas é a mesma condição que ele teria se estivesse na sala de aula, né? E se a gente observar muito bem,
Quais são as características que a empresa deseja de um profissional? Comprometimento, dedicação, disciplina. Que é exatamente o que a gente precisa na educação à distância. Então, o profissional que é formado na educação à distância, ele também tem um leque de possibilidades muito grande, porque ele desenvolve competências que hoje são requeridas muito mais no mercado de trabalho. Acaba que presencial ou à distância, quem vai fazer a diferença é o próprio estudante. É o próprio estudante, até porque o diploma é o mesmo valor. Né? O diploma ele não vai se caracterizar como bacharel à distância em administração. O diploma ele é um só, ele é bacharel em administração. Então, quem vai fazer a diferença no mercado é a pessoa preparada, qualificada e que conseguiu desenvolver as competências que são enxergadas por aquela organização, por quem o está contratando. Muito bem. Marum, falando em um mundo em constante transformação, na sua opinião, o que precisa mudar no ensino da administração? Josué, atualizar sempre, né, com o que está acontecendo no mundo, mas eu vou de encontro com o que o Vladimir falou. Eu acho que o aluno tem que ter mais responsabilidade, disciplina e também acreditar na profissão. Eu vejo, às vezes, tem alunos que entram para o curso perdidos, não sabem o que estão ali, o que estão fazendo. Às vezes falta maturidade para ele entender exatamente o que ele está estudando e para que serve. Não é? E a tecnologia hoje está aí, as informações estão aí, só que muitas das vezes não usa a informação que seria importante para ele. Então a dispersão é muito grande em várias coisas que não são ligadas à área em si, né? Então você vê na sala de aula, você vê vários alunos no WhatsApp fazendo outras coisas, tentando escutar a aula, mas não está prestando atenção direito. Então ele não está usando a tecnologia a favor. Se ele estivesse pesquisando junto com o professor estivesse falando, poderia até ter um debate bem melhor, mais enriquecedor. Então, acho que é por aí essa ideia de você se disciplinar no que você tem que fazer, porque a competitividade é cada vez maior. E qual o conselho o senhor dá para o estudante de administração já se destacar desde dentro da universidade? Olha, estudar coisas que estão acontecendo, né, e olhar o passado. Os grandes teorias, né? Muito que se foi dito e feito atrás ainda é aplicado hoje e te ajuda a evitar determinados erros. E as pessoas, quando se fala Taylor, Fayol, Ford, olham com a cara assim, mas pô, isso aí já era, não era não, isso é importante pra caramba. A gente tem empresa que funciona com um sistema fordista até hoje, né? Taylorista. Taylorista e tudo mais. Então, o que o Marum falava da história, é importante estudar a história. E é por isso que as grandes potências mundiais fazem questão de relembrar a sua história a todo momento. Né? Por quê? Porque você acaba fazendo com que não se repitam erros passados. As teorias gerais da administração elas são importantes para que o aluno tenha conhecimento de como é que a gente chegou hoje à profissão que nós temos. Né? De onde saiu o planejamento, organização, direção e controle? Né? Não veio do nada. Hoje a gente abre uma página de oferta de emprego, né, para gerente, supervisor, e tem lá essas 4 palavras-chave. Você tem lá, planejamento, eu quero um profissional que seja capaz de planejar, organizar, dirigir, controlar. Isso vem da história da administração. Né? Quando se pensaram lá atrás, o que era a função do administrador, o que a gente deveria fazer dentro da empresa. Né? Então, o aluno hoje ele tem que se complementar olhando o passado, mas também observando o futuro. Observando quais são as tendências de mercado e aquilo que ele vai se colocar para que ele então consiga refletir qual é o seu papel. Né? Há coisa de 5 anos atrás, ninguém poderia pensar que existiria a profissão de analista de redes sociais. Né? E hoje é uma realidade. Né? Então, dentro da área de marketing, por exemplo, você ter uma pessoa que compreenda, entenda as redes sociais, seus interrelacionamentos, como é que a empresa pode buscar informações a partir disso para que tome decisão. A gente sabe que a tomada de decisão ela só acontece quando a gente está municiado de informações. Né? E o analista, por exemplo, de redes sociais, pode nos dar informações que são cruciais para que a gente tome uma boa decisão. Né? Hoje, na China, eles formam pilotos de drones. Né, que são profissionais que vão pilotar drone para diversos tipos. Por quê? Porque o drone se tornou um objeto hoje que faz N funcionalidades. Né? E assim como o administrador, que tem que enxergar
essas tendências e saber qual é o drone que ele vai pilotar, né? Ou qual é a nova tendência que a gente está lançando, que é importante para que ele então melhore, se qualifique, né? E busque o seu diferencial dentre os demais. Conhecer o passado para entender o presente e para se adaptar às constantes mudanças ao futuro. Muito obrigado pela entrevista, Vladimir. Eu que agradeço. Miguel Marum, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Fique bem e até o próximo programa. Tchau.